Todo mundo que eu converso na construção civil, a frase que eu mais escuto: ninguém quer trabalhar. Obra parada, casa inacabada, mensagem de cliente reclamando. Essa reclamação que eu escuto praticamente toda semana: não consigo encontrar a mão de obra. Quando eu encontro, ela está ocupada. Quando não está ocupada, nem sempre entrega um bom serviço. E quando entrega, ela é cara. Mas hoje eu quero te propor uma reflexão. Talvez não seja a falta de pedreiros. Pela primeira vez, eu acredito que o problema, ele é muito, mas muito maior do que isso. Opa, Maíra Arquiteta aqui. E sabe uma coisa que eu tô reparando nos últimos anos? É que os profissionais da construção civil estão ficando cada vez mais velhos. O que será que tá acontecendo com esse povo? Porque eles estão ficando velhos pra caramba, né? Mas não é, porque os novos não estão se interessando mais pela construção civil. Os mais novos, eles estão preferindo ir para outras áreas ao invés de ir para o campo de obra. Por que isso está acontecendo? Será que a construção civil ela está passando por uma transformação? Ou será que a gente está vivendo um problema que vai crescer e vai ficar muito maior? E aí, o primeiro problema que eu vejo é que desde criança eu escuto uma tal frase. Não eu escutava isso, né? Mas os meninos escutavam muito isso. Você precisa estudar para não trabalhar pesado. Você precisa fazer uma faculdade para não ter que trabalhar de pedreiro. Estuda para não trabalhar debaixo do sol. Estuda para ter uma profissão melhor. Sem perceber, as pessoas criaram uma sociedade, uma geração que começou a desprezar justamente quem constrói tudo. Porque, vamos ser sinceros, sem pedreiro, sem eletricista, sem encanador, sem mestre de obra, não existe arquitetura. Imagina se esses profissionais sumirem. Para que o arquiteto vai existir? A gente vai fazer... Aí literalmente, a gente vai fazer só desenho. Porque não vai ser possível executar. Eu gosto muito de criar esculturas. Eu estou fazendo agora algumas esculturas inspiradas em fantasia, em arquiteturas que são de outros mundos. Mas imagina se isso ficasse só na minha cabeça e eu não colocasse a mão na massa para aquilo acontecer. Então ninguém pensa nos construtores e na importância que essa equipe da construção civil tem na nossa sociedade. A gente admira demais o resultado final. Um problema que eu vejo muito grande em todas as obras que eu faço, em outras obras, o cliente, ele nunca dá crédito pro construtor, pro pedreiro, pro eletricista que se matou para fazer aquela obra. Ele não dá reconhecimento. Ele dá reconhecimento, às vezes, pro arquiteto, porque o arquiteto pede, mas o reconhecimento dos pedreiros, da equipe, é praticamente inexistente. E as pessoas, querendo ou não, elas precisam de um certo reconhecimento para ter dentro delas a força para continuar seguindo em frente. Se não tem esse reconhecimento, a pessoa desanima. Se não tem o reconhecimento, a pessoa fala: pra que eu tô fazendo isso aqui? Ninguém sabe que foi eu que fiz. Não por ego, entendeu? Mas por novas oportunidades de trabalho que a pessoa pode ter, por essa paixão interna que ela não pode morrer. Se essa paixão interna morrer em questão de profissão, né, que a arquitetura quase morreu dentro de mim, eu posso trazer em outro vídeo, mas se essa paixão pela profissão morrer, infelizmente, a pessoa não continua. E outro problema que é muito grande na construção civil é sobre o plano de carreira. Um pedreiro, por exemplo, ele não vai ter um plano de carreira ali dentro da empresa, ou o pedreiro que trabalha por conta, ele não tem um plano de carreira. O servente ali, o ajudante do pedreiro, que plano de carreira que esse cara tem? Nenhum. Então ele não tem perspectiva de vida para crescer e isso é desmotivante. E assim, a gente fala de pedreiro, mas a gente fala em todas as questões da construção civil. Por exemplo, tem equipe de eletricista, tem o eletricista-chefe e tem os subordinados, né? Esses subordinados, que plano de carreira que eles têm? Nenhum. Não tem motivação para crescimento na construção civil. Porque pensa comigo, por exemplo, um jovem, ele entra numa empresa de tecnologia, ele vê possibilidades, né? Estagiário, júnior, pleno, sênior, especialista, gestor. Então existe uma escada que ele pretende subir. A pessoa precisa ter essa perspectiva de vida que um dia ela vai crescer e vai ter uma vida digna, né? E aí, olhando para a construção civil, essa escada é muito curta. Praticamente, às vezes, nem tem degrau, né, para a pessoa subir. Porque a verdade é que ninguém trabalha por amor. Não basta só amar aquilo que você faz, mas você precisa ter uma perspectiva de crescimento ao longo da sua vida. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês concordam com isso, se vocês discordam e qual que é a sua opinião sobre
Por que que os jovens não estão querendo mais ir para a construção civil? E aí eu vou falar uma coisa aqui que vai para terceira parte desse raciocínio, que sim, vai incomodar alguns clientes, porque a culpa não é só da construção civil, e sim, a culpa é da sociedade em geral. Muita gente quer acabar economizando em tudo. Quer economizar em projeto, quer desvalorizar o pedreiro. Ai, mas você vai me cobrar tudo isso só para fazer esse negocinho? Isso é o que mais tem. Pessoas desvalorizando o trabalho das outras pessoas. E isso, gente, a gente tá falando de construção civil aqui. Mas eu vejo que esse problema, ele é generalizado em todas as áreas que existem de profissão. E aí acontece muito também do cliente não querer gastar com projeto e fala pro pedreiro, ó, você não consegue fazer um projetinho, uma plantinha aí pra mim, não? Acontece demais. Aí o pedreiro vai lá, faz um rabisco, fala, ó, a gente pode fazer um quarto aqui, um negócio aqui e tal. Mas o pedreiro, não é a função do pedreiro fazer isso. Ele está sendo pago por isso? Não. Ele tem especialização para isso? Não. E aí o que acontece? Acaba jogando uma responsabilidade em cima de um profissional que não é da área. O que as pessoas precisam entender é que a construção civil é uma coisa muito ampla, muitas pessoas envolvidas e cada um tem que ficar na sua profissão, na sua área. O pedreiro não é obrigado a decidir layout, decidir onde vai ficar a pia, onde vai ficar o banheiro. Esses problemas a gente tem que resolver antes de começar. Aí o pedreiro fica perdendo tempo, fica perdendo o serviço dele com coisa que não era para ele resolver. Uma coisa que vocês têm que entender é que cada profissão, ela existe por um motivo. Se a profissão fosse inútil, ela não iria existir. A gente fala, mas arquiteto é besteira, engenheiro é besteira. Então, se é besteira, eu acho que você deveria rever dentro de si por que essas profissões existem. Porque se elas fossem inúteis, elas já tinham se extinguido já. Então, é uma questão que as pessoas estão perdendo a capacidade de raciocínio, a capacidade de entender coisas básicas. E muita gente começa a pensar que a casa é apenas construção, mas não. A casa também é percepção, cor, luz, sensação. E foi justamente por isso que eu criei o e-book O Poder das Cores. Eu fiz ele específico para ambientes residenciais. Eu vou deixar ele aqui na descrição. E a gente faz isso justamente para ficar mais acessível para as pessoas que não têm condição. Porque um e-book, se você tiver paciência para ler ele e tudo mais, você consegue transformar a sua casa. Inclusive, esse e-book, ele vai atender tanto profissionais de arquitetura quanto o cliente final. Então eu vou deixar o e-book aqui na descrição e vamos continuar com o vídeo. Outro problema muito grande que a gente vê na construção civil, que sim, é um trabalho pesado. E todo trabalho pesado, ele teria que ser muito bem remunerado. Por quê? A pessoa precisa de férias, a pessoa precisa fazer um exercício físico, porque ele tá ali pegando peso o dia inteiro, a todo momento, debaixo do sol. Sim, existem equipamentos de proteção, existem algumas normas que são necessárias em obra. E outra coisa que é muito agravante, que a gente percebe, é que a construção civil, quem trabalha ali com mão de obra e tudo mais, é um serviço sim muito pesado. E todo serviço pesado, ele teria que ser mais valorizado, não desvalorizado, igual é atualmente, como a gente vê. Então, o que eu vejo é que a própria sociedade está acabando com a mão de obra da construção civil, por conta desses fatores que eu disse para vocês. Porque é um trabalho desgastante e a pessoa, quando ela trabalha isso a vida inteira, chega um certo momento, a pessoa é nova ainda, tem 50 anos, ela não aguenta mais. Ela não aguenta mais trabalhar, não consegue aposentar. Então, assim, é uma sociedade que desvaloriza muito os trabalhadores com a mão na massa. E aí você acha mesmo que um menino novinho vai ter motivação para seguir essa área? Mas não vai, de jeito nenhum. É outra coisa que eu vejo o pessoal reclamar também. Na empreiteira, normalmente, tem o chefão, né? E tem as pessoas trabalhando para ele. Então, tem o mestre de obras ali e alguns serventes trabalhando para eles. Só que o salário que o mestre de obras paga para esses serventes é muito baixo. É muito baixo. E, gente, a gente vive num mundo que a gente custa sobreviver. As pessoas não conseguem viver. E aí, que motivação que as pessoas vão ter em um trabalho desse? Nenhum. As pessoas estão erradas de querer viver, de querer uma vida melhor, de querer viver, né? Viajar, de querer melhorar a própria casa, de querer ter tempo, né? Porque às vezes a pessoa não liga muito para coisas materiais, mas tem gente que
prioriza muito por questão de tempo, mais tempo com a família, tempo para meditar, tempo para, né, ter aquela conexão interna consigo mesmo. Agora, como que você vai ter paz e tempo, sendo que você não tem dinheiro no banco e o boleto vence amanhã? Então, esse é um dos maiores motivos porque as pessoas estão cada vez mais desmotivadas. E não é só na construção civil, é geral. E agora a gente parte para outra questão, é que na construção civil, grande parte, né, dos pedreiros, grande parte não, praticamente todos, não tem formação nenhuma. Então não existe uma formação, uma obrigação de ter uma formação para trabalhar como pedreiro. O eletricista, sim, né, é interessante que ele tenha uma especialização, um curso, até uma faculdade, porque é algo perigoso, e algumas pessoas que não têm formação ainda se arriscam a trabalhar nessas áreas. Isso é muito perigoso. Então, o maior problema que a gente vê é mão de obra desqualificada na construção civil, e isso está piorando cada vez mais. Então, normalmente, quem é pedreiro é aquela pessoa que aprendeu com a vida. Então, foi lá, começou como servente, aprendendo com mestre de obras e foi aprendendo na marra. Então, ela não teve uma formação e por isso que as qualidades das nossas construções normalmente são muito precárias. E o Brasil, ele ficou meio atrasado nessa questão de construção civil. Existem outras formas mais fáceis, mais rápidas de construir, mas muita gente tem muito preconceito com vários métodos construtivos. É claro que a gente tem que priorizar, por um outro vídeo que eu fiz aqui falando sobre conforto térmico, que o conforto térmico ele literalmente desapareceu das casas brasileiras. Só que aqui no Brasil, infelizmente, a gente parou no tempo em questão de construção por conta do preconceito da sociedade em geral, que poderia facilitar muito a vida desses pedreiros também, utilizando tecnologia juntamente com essa mão de obra. Porém, tem que ser uma mão de obra especializada. E aí, quando a gente fala de mão de obra especializada, as pessoas assustam. Nossa, mão de obra especializada vai ficar caro pra caramba. Então, o que era para ser algo bom, as pessoas acham ruim. Então, é algo muito complicado. E talvez aqui que está o verdadeiro problema, né? A desmotivação das pessoas de trabalhar. Então, você vê que muita gente, eu mesmo, vou dar um exemplo para vocês. Todos os lugares que eu trabalhei como CLT, não é por nada, mas eu fui uma funcionária exemplar. Quando você não serve mais para eles, eles simplesmente fazem assim com você, ó. Que motivação que as pessoas vão ter se elas não têm estabilidade, não têm retorno financeiro e não têm perspectiva de crescimento em lugar nenhum. E isso eu vejo que é um problema não só da construção civil, mas da sociedade em geral. E eu tenho contato com vários profissionais de várias áreas e o que eu mais escuto é: as pessoas não querem trabalhar. Ai, tá difícil de achar gente para trabalhar. Mas por quê? As pessoas não têm motivação para trabalhar para os outros. Aí o que elas estão fazendo? Abrindo o próprio negócio. O problema que eu tô vendo é essa questão da contratação informal. A contratação informal é a pior possível, porque o empregado ele não tem segurança nenhuma. Então o cara te contrata hoje, mas amanhã, se ele não for com a sua cara ou se ele não precisar mais de você, ele simplesmente te despacha sem aviso prévio e sem obrigação de pagar qualquer valor adicional. E aí, talvez porque no fundo as pessoas não estejam procurando apenas por dinheiro. O dinheiro sim é muito importante. A gente precisa de dinheiro para viver, mas as pessoas estão procurando significado, reconhecimento, tempo e qualidade de vida. Porque ninguém quer apenas sobreviver, as pessoas querem viver. E quando o trabalho deixa de oferecer isso, as pessoas vão embora e vão procurar oportunidades melhores, inclusive de fazer o seu próprio negócio. Então, é uma reflexão que as pessoas têm que fazer, que as pessoas não refletem mais, elas não pensam mais, parece, e só começam a reclamar: ai, que tá ruim pra mim, que não sei o que tem, tananã, mas você não vê o que tá acontecendo no geral, tá faltando empatia, na verdade, para entender o que está acontecendo com o mundo. E se você gostou desse papo, eu vou deixar aqui como sugestão um vídeo que eu fiz recentemente, por que as casas antigas são mais eficientes do que as casas atuais.